Olá, seja bem-vindo à Academia do Platão. A aula de hoje é sobre a área de um triângulo no plano cartesiano. Já conhece o canal? Se inscreve e ativa as notificações. Para começarmos, deixo um exemplo. Tenho aqui no plano cartesiano um triângulo ABC. Tentem determinar a área dele, dando uma pausa no vídeo e na sequência eu resolvo eles com vocês. Agora que vocês já resolveram, vou mostrar minha proposta de solução. O que fiz aqui? Construí um retângulo maior por fora e descontei três triângulos: um triângulo laranja, um triângulo azul e um triângulo verde. As dimensões estão aparecendo aqui. O triângulo azul tem dimensões 6 e 2, o triângulo laranja tem dimensões 2 e 2 e o triângulo verde tem dimensões 4 e 4. O retângulo por fora maior tem dimensões 6 e 4. Fazendo a área do retângulo e descontando o triângulo laranja, o triângulo azul e o triângulo verde, temos como resultado 8 unidades de área. Assim como na distância que tínhamos o C, aqui temos o A quando o problema não informa a unidade de medida. Existe, porém, uma fórmula para o cálculo da área que se utiliza de determinantes. Essa fórmula diz que a área de um triângulo ABC é dado pela metade do módulo do determinante formado pelos pontos A, B e C e uma coluna de uns, conforme indicado na figura abaixo. Para melhor compreensão, vou fazer um exemplo com vocês. Tomei aqui o primeiro exemplo. Temos o ponto A 13, o ponto B 35 e o ponto C 71. O ponto A está indicado aqui. O ponto B está indicado aqui e o ponto C está indicado aqui. Para aqueles que não lembram, sugiro verificar a regra de Sarros. A regra de Sarros, de maneira geral, diz que devemos copiar as duas primeiras colunas à direita do determinante na ordem em que aparecem, construirmos a diagonal principal e as suas paralelas, a secundária e as suas paralelas, efetuar os produtos e descontar. Temos 1 vezes 5 vezes 1, 5. 3 vezes 1 vezes 7, 21. 1 vezes 3 vezes 1, 3. 7 vezes 5 vezes 1, 35. 3 vezes 3 vezes 1, 9. 1 vezes 1 vezes 1, 1. Note que chegamos, nesse caso, em metade do módulo de menos 16. Esse é um momento importante para relembrarmos que não existe área negativa, portanto, a área é metade do 16 e por isso utilizamos o módulo para lembrarmos que a área nunca é negativa. Temos, portanto, 8 unidades de área. A demonstração está feita aqui. Nesse caso, fiz a mesma coisa que fiz no exemplo introdutório. Construí um retângulo, descontando 3 triângulos. Para aqueles que quiserem, fica como exercício verificar a validade da informação. Deixo agora para vocês um exemplo mais longo. O exemplo pede, portanto, que façam um ponto médio, a medida de um lado, o baricentro, o comprimento de uma mediana e a área desse triângulo, resolvendo assim vários exercícios ao mesmo tempo. Agora que vocês já resolveram, vou mostrar minha solução. A letra A pede o ponto médio. O ponto médio é a média dos valores do x e a média dos valores do y. Temos, portanto, o ponto médio sendo 3 e 2. Indiquei logo abaixo o vídeo que fala sobre o ponto médio. Letra B pede a medida do lado BC. Para fazermos a medida, vamos calcular o ΔX, 3 menos 5, que é menos 2, e o ΔY, que é 5 menos 3, que é 2. Assim, a distância ao quadrado, menos 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, 4 mais 4, 8. Temos a distância, portanto, raiz de 8. A raiz de 8 vocês podem fatorar, dá por 2, por 2, por 2,
resultando em 1. Assim, raiz de 8 mede 2 raiz de 2, ou seja, o segmento BC tem tamanho 2 raiz de 2. E a letra C pede o baricentro. O baricentro é a média dos valores de x, 1 mais 5 mais 3 sobre 3, e a média dos valores de y, 1 mais 3 mais 5 sobre 3. Temos 1 mais 5, 6, mais 3, 9. 9 sobre 3 é 3, e 1 mais 3, 4, mais 5, 9. Então, o baricentro é o ponto 3 e 3. Seguindo, vamos calcular o comprimento da mediana AM. Já calculamos o ponto médio no slide anterior, que é o ponto 4 e 4, e temos o ponto A, que é 1 e 1. Assim, o ΔX é 4 menos 1, 3. E o ΔY é 4 menos 1, 3. A distância ao quadrado, 3 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, isso resulta em 9 mais 9, 18. Então, a distância AM seria a raiz de 18. Fatorando 18, temos por 2, 9, por 3, 3, por 3, 1, ou seja, a medida da mediana AM é 3 raiz de 2. Para finalizarmos, a área é metade do módulo do determinante formado pelos três valores, ou com o desenho, como vocês preferirem. O ponto A é 1 e 1, o ponto B é 5 e 3, o ponto C é 3 e 5. O cálculo da área pode ser feito se utilizando da regra de Sarros. Para isso, copiamos as duas primeiras colunas e trabalhamos com as diagonais. Traçadas as diagonais, podemos fazer a conta. 1 vezes 3 vezes 1 é 3, 1 vezes 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 5 vezes 5 é 25, 1 vezes 3 vezes 3, 9, 1 vezes 1 vezes 5, 5, e 1 vezes 5 vezes 1, 5. Temos, portanto, metade do módulo desse determinante, 3 mais 3, 6, mais 25, 31, menos 9, 22, menos 5, 17, menos 5, 12. Metade do 12 é 6 unidades de área. Para aqueles que quiserem, tem aqui a solução digitada e com desenho e um plano cartesiano graduado, da A, da B, da C, da D e, finalmente, da E. Gostou desse vídeo? Curte e compartilha com quem tu quiser. Tem dúvidas, sugestões? Deixa aqui embaixo nos comentários. Até a próxima!